Pessoal, antes do almoço, nós vimos os 3 tipos de pressões, né? 3 tipos de pressões. Agora, nós vamos estudar a última pressão. Nós vimos pressão atmosférica, PSI, né? Pressão do quê? Vamos lá. Pressão manométrica, PSI-G. Pressão absoluta, que é a soma das duas pressões, né? Pressão atmosférica, pressão manométrica. Se eu somar as duas, dá a pressão absoluta, PSI-A. E a última pressão agora, pressão de vácuo. Vocês conseguem visualizar bem aqui? Sim. Pressão de vácuo, né? Que as canetas, vou ver se amanhã eu compro uma recarga ali para melhorar as canetas. Pressão de vácuo, né? E o que é a pressão de vácuo? Ou depressão, né? O que ela mede? Ela mede a pressão abaixo da pressão atmosférica. Pressão manométrica era acima, não é? A partir, pressão de vácuo é abaixo, tá? Então ela mede a pressão negativa ou a depressão. Tá vendo, ó? Vai lá. É medida, tá vendo? É medida abaixo da pressão atmosférica existente do local. No local. Beleza? Então a pressão manométrica, ela mede acima da pressão atmosférica. A pressão de vácuo é abaixo, né? O quanto de depressão eu tenho. Beleza? Por exemplo, toda vez que a gente instala o manômetro, no equipamento, né? E a gente, por exemplo, nós vamos fazer um vácuo através da mangueira de serviço, né? Opa, caiu aqui, quebrou. O meu manômetro, quando eu ligo a bomba de vácuo, ele tem uma referência aqui, não é? Ele vai para menos 30 aqui, né? Vocês já perceberam? Depois eu vou passar o manômetro para vocês darem uma olhada. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, o manômetro ali vai me aparecer assim, ó, 30 PSI V. Significa que é uma pressão negativa, uma pressão de vácuo, né? Beleza, Leandro, e qual que é o instrumento que lê a pressão de vácuo? Tá? Por exemplo, nós temos o manômetro também, né? O manômetro, ele lê uma pressão negativa. E também nós temos o vacômetro, tá? Deixa eu acender ele aqui. O manômetro lê pressão negativa, tá? Mas para o nosso dia a dia, para o nosso uso, nós utilizamos o vacômetro. Doutor, por favor, passa para o pessoal dar uma olhada no vacômetro. Ele não vai marcar. Isso, vacômetro. Então, quais são os instrumentos de medida? Os instrumentos de medida. Manômetro. O manômetro, né? Que ele lê também uma depressão, né? E qual o instrumento que a gente utiliza para verificar a quantidade de vácuo? Vacômetro. Tá passando aí, ó.
Vacômetro. Leandro, qual que é o vácuo? Qual que é o vácuo recomendado no sistema de refrigeração? Tá? O recomendado, aqui ó, o indicado, eu vou colocar aqui ó, indicado, né? Os manuais pedem que o nosso sistema de refrigeração utilize um vácuo de 500 microns. Tá? 500 microns. Todo mundo aqui, ó, pessoal, ó. Aqui, ó, é a linha do nível do mar. Tá? Aqui é pressão atmosférica. Pressão atmosférica. Ao nível do mar, se eu pegar o manômetro e abrir ele, ele vai dar quanto? 0 PSIG. Né? Tudo acima da pressão atmosférica é que tipo de pressão? Qual é a pressão que lê a partir da pressão atmosférica? Pressão manométrica. Qual é a pressão que lê abaixo da pressão atmosférica? Vácuo. Tá? Aqui é o vácuo perfeito. Qual é a pressão que, se eu somar a pressão manométrica mais atmosférica, vai dar a pressão absoluta? Então, a absoluta começa a contar a partir do vácuo perfeito. Manométrica conta a partir da atmosférica. E a de vácuo, pressão abaixo da pressão atmosférica. Entendi essa parte. Vamos lá, então. Vamos retomar. Ó, aqui eu tenho o nível do mar, não tem? Aqui é a pressão atmosférica. Qual que é a pressão atmosférica ao nível do mar? 14,7 PSIG, né? PSI, perdão. Se eu pegar o manômetro e abrir o manômetro ao nível do mar, quanto que vai marcar aqui? 0 PSIG, ó, G, manômetro. Isso. Qual é a pressão que mede a partir da pressão atmosférica existente do local? Pressão manométrica. Beleza. Qual é a pressão que mede abaixo da pressão atmosférica existente do local? Vácuo. Qual é a pressão que, se eu somar manométrica mais atmosférica, o resultado dá ela? Absoluta, que conta a partir do vácuo perfeito. Beleza? Ótimo. Pessoal, por que que eu falo das 4 pressões? Por que que eu falo das 4 pressões? Por causa do manômetro. Nós vamos trabalhar muito com pressão manométrica. Então, em alguns manuais, vocês vão verificar sempre lá, PSIG. Opa, manômetro. PSIV, vácuo. PSI, você sabe que é pressão atmosférica. Então eu tenho que me atentar às letras, tá? As letras, aonde que ele está falando que eu tenho que achar a pressão. Opa, ele está falando, ó, 0 PSI, G. Então ele está se referindo que no manômetro é 0. Beleza? Ótimo. Perfeito. Quem está com o vacômetro, levanta a mão. Levanta ele para nós. Então, fazer um vácuo você vai fazer. Agora, a quantidade de vácuo que está lá dentro, não tem como saber. Isso, é um vacômetro. Por tempo, aí eu teria que colocar lá um cronômetro. E cronômetro não, entendeu? É um vacômetro. O certo é ter um vacômetro. Tem algumas bombas de vácuo que já vem nelas, né? O analógico, tá? Mas o certo é ter um vacômetro. Empresta para mim ele, por favor. Por exemplo, depois eu vou pegar a bomba de vácuo e eu vou explicar a bomba de vácuo.
Toda vez que eu vou executar vácuo, né, aqui vai estar instalado na linha de baixa, aqui na linha de alta e aqui na bomba de vácuo. Eu fecho os registros, deixo os registros trabalhando, deixo os registros fechados, a bomba trabalhando. Aí depois de 10 minutos, o meu conjunto manifold tem essa opção. Eu venho aqui e instalo aqui, ó. Instalo aqui. Tá vendo? Ele vai ler a depressão aqui de vácuo e já vai me dar. Tá vendo? Espera aí que aqui está em outra unidade. Depois eu troco a unidade. Tá vendo? Tem que estar aberto, não? Fechado. Tá fechado aqui, ó. Tá? Fechado, os registros de alta fechado e o registro de baixa tá fechado. Aí, ó, presta atenção. Aí eu vou instalar lá na sucção e aqui na descarga, que nós vamos ver. E a mangueira de serviço na bomba. Liguei a bomba. Aí vai succionar apenas aqui, ó. Pera aí, tá? Faz de conta, ó. Pera aí, vamos iniciar o processo. Tá? Olha lá. Tá aqui a válvula de serviço da sucção, válvula de serviço da descarga. Já vamos falar dela. E aqui, bomba de vácuo. Aqui tá fechado. Eu ligo. Aí eu liguei, a bomba só vai puxar a umidade dessa mangueira. Aí eu venho, libero aqui. Liberei. Vou do outro lado, libero aqui também. Agora está succionando o lado de alta e o lado de baixa. Vou esperar uns 5 minutos. Está aberto, ó. Tá vendo? 5 minutos. Vou lá e vou instalar o meu vacômetro. Tá vendo? Vou instalar o vacômetro. Eu venho aqui, instalo o vacômetro. E ele vai me falar qual que é a quantidade de vácuo que está lá dentro. Ele vai me informar aqui, ó. Lembrando, quando chegar em 500 microns, eu já posso fazer a carga de fluido refrigerante. Beleza? Ótimo. Maravilha. Todos deram uma olhada no vacômetro? Verificaram aqui? Beleza? Ok. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, já que nós estamos agora falando de pressão, vamos continuar aqui. Tá? Como que eu movimento a pressão? Pessoal, como que eu movimento a pressão? Tá lá, ó. Como a pressão flui? Como eu consigo movimentar a pressão? Ela é bem parecida com o calor. Né? Isso, eu tenho que ter uma diferença de pressão, né? Então eu consigo, né? Por exemplo, eu tenho 2 cilindros. Tenho um cilindro cheio, suponhamos que seja de nitrogênio, né? Um cilindro cheio e um cilindro vazio. Tá? Para eu movimentar a pressão, eu preciso ter uma diferença de pressão. Tá? Conecto uma mangueira, né? Lógico, lembrando, os 2 cilindros têm que ser de mesma capacidade. Né? E aí eu consigo estabilizar a pressão de um cilindro para o outro. Tá? Beleza? Na prática, nós vamos verificar o cilindro de nitrogênio. Já explico tudo ele na prática. Todo cilindro de nitrogênio tem que ter uma válvula reguladora de pressão. É um sistema de segurança, tá? Para não causar acidente. Mas beleza, isso aí eu explico lá. Tá? Pressão versus temperatura de saturação. Vocês lembram que um pouquinho antes do almoço eu falei que pressão e temperatura de saturação andam juntos? Se eu aumento a pressão, a temperatura de saturação acompanha? Lembrando, temperatura de saturação é a temperatura que o fluido vai mudar que a substância vai mudar de estado, né? Vai transformar de líquido para vapor ou de vapor para líquido, né? Perfeito. Então, olha lá, ó.
quando a pressão sobe, a temperatura de saturação sobe. Quando a pressão baixa, a temperatura de saturação baixa também. Pressão e temperatura de saturação sempre andam juntos. Ó, na temperatura de saturação, temos líquido e vapor. É o calor latente. Lembra que está misturado? Está tudinho aqui, ó. Beleza? Então, olha lá, ó. Danilton, vê para mim, por gentileza, acho que é a página 16 ou 31, tabela pressão, temperatura. Ah. Página 34. Obrigado. Tá. Na página 34, da apostila, tem uma tabela aí. Tá vendo? Tem uma tabela. Tá aqui, ó. Leandro, para que serve essa tabela? Através desta ferramenta aqui, nós vamos saber na tubulação como o fluido está passando. Se ele está passando como líquido ou vapor. Tá vendo? Essa tabela funciona desta forma. Ó. Tá vendo? Eu tenho a temperatura em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Aí eu tenho a pressão aqui, ó. PSG. Ele está falando que essa pressão eu acho aonde? No manômetro. Perfeito. E aí do lado eu também tenho outras escalas de pressão. Né? Quilograma força por centímetro quadrado e bar. Essa tabela é assim, ó, eu começo primeiro na tabela da esquerda. Se eu não tenho o valor que eu preciso, eu passo para a tabela da direita. Tá? Beleza? Por exemplo, olha... Só para vocês entenderem, muito simples. Temperatura de saturação da água ao nível do mar. Qual que é a temperatura que ao nível do mar a água evapora? 100 graus Celsius. E qual que é a pressão ao nível do mar? 14,7 PSG. Tá vendo? Que eu tenho uma pressão, eu tenho uma temperatura de saturação, beleza? Só que agora aqui não é água, agora aqui é o fluido R134A. Né? Tá aqui, ó, tabela, pressão, temperatura para o fluido R134A. E aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou instalar o manômetro, na válvula de serviço, sucção, descarga, vou instalar o manômetro, e esse manômetro vai me dar uma pressão, né? Uma pressão manométrica. Olha lá, ó. Ele vai me dar uma pressão manométrica. Falem para mim, por exemplo, uma pressão manométrica da sucção. 30, vamos pegar 30? Ó, 30 PSI G. Desçam o dedo aqui, ó. 30. Ó, 24,5. Vou mudar para outra tabela. 27, ó. 29,6. Vamos arredondar para 29,6. Essa tabela aqui está me falando o quê? Com 29,6 PSG, o fluido, ó, vai para a esquerda, tá vendo? O fluido está evaporando com 1 grau Celsius de calor. Olhando na escala Fahrenheit, quantos são, André? 34. Vocês entenderam? Há uma pressão de 29,6 PSIG. O fluido refrigerante R134A, ele está evaporando, tá? A 1 grau Celsius. Com 1 grau Celsius.
a essa pressão. A escala que a SP Trans usa é 45, né? Não, filho, esquece isso aí. Você está misturando as informações. Entendeu? Beleza? Vamos lá. Vocês entenderam? Vamos fazer de novo um outro exemplo? Fala em outra pressão aí de sucção. 40 PSI. Todo mundo com o dedinho ali no PSIG vai até o 40. Ó, tem 40.1. Tá vendo? 40.1, se eu olhar para a direita, né? Qual que é a temperatura que o fluido vai estar evaporando, passando de líquido para vapor? Qual é a temperatura? Com 7 graus Celsius, o fluido já evapora. Vocês estão percebendo? A água, a pressão atmosférica, ela precisava de 100 graus Celsius, né? Ao nível do mar. O fluido, a essa pressão aqui, precisa só de 7 para evaporar. Rapaz, muito pouco calor, né? Muito pouco calor. E aí, ó, agora eu vou trazer a informação da tabela para o nosso gráfico. Tá? Vou trazer a informação da tabela para o nosso gráfico. Lembra do gráfico aqui, ó? Líquido subresfriado, mistura saturada, vapor superaquecido. Isso. Por exemplo, olha lá, ó. Fluido refrigerante. Já vou explicar o que é isso aqui. R134A. Num sistema fechado, com uma pressão, vou explicar também já a sucção para quem não conhece, de 45,5 PSIG. Opa, ele já me deu um enunciado ali, vou ali, ó. Tá? 45,5 PSIG. Não está aqui, deixa eu ir aqui. 45,5, está aqui. 45,5. Ele está falando para mim, ó, que a temperatura de saturação desse fluido, tá? 50 graus Fahrenheit ou 10 graus Celsius, certo? Tá aqui, ó. Aí ele fala para mim, ó, qual que é a temperatura de saturação? 50 graus Fahrenheit ou 10 graus Celsius. Vamos ver o que ele vai apresentar aqui para nós. Aqui, ó. 50 graus Fahrenheit ou 10 graus Celsius. O que isso significa? Que a essa temperatura de saturação, o fluido está sofrendo calor latente, ele está passando de líquido para vapor ou de vapor para líquido. Ele está falando, ó, a essa temperatura aqui de saturação, o seu fluido vai mudar de fase, né? É isso aí. Beleza? Essa legenda aqui vocês copiaram aí, né? Mistura saturada, vapor superaquecido, líquido subresfriado. Beleza. Então aqui, ó, o nosso gráfico, né? Lembrando que aqui eu tenho uma temperatura de saturação. Tudo que é para cima é vapor superaquecido. Tudo que é para baixo da temperatura de saturação é líquido subresfriado. E tudo que está na temperatura de saturação é mistura saturada. Fechou? Então, olha lá, ó. Vamos treinar. Fluido refrigerante, R134A. Já vamos falar desse cara. Pressão manométrica de sucção, 24,5 PSI. Aonde eu acho essa pressão? Manômetro, né? Por favor. Ele está falando para mim que aqui nesse manômetro aqui, ó, de sucção, nós já vamos saber já isso já, está dando 24,5 PSIG. Eu pego essa pressão que marcou aqui, transformo em temperatura de saturação.
Olhem para mim aí na tabela. 24,5 PSG, transformando para temperatura de saturação. Menos 2 o quê? Dólares, euros, moranguinho? Hã? Celsius. Ó, beleza, aguenta aí. Certinho, tá certo. Como minha apresentação está em PSI, aqui vai aparecer em graus Fahrenheit, tá? Então fala para mim em graus Fahrenheit. 28. Só por causa da apresentação. 28 graus. Olha lá, ó. 28 graus Fahrenheit é a temperatura de saturação. Entenderam? Ótimo, beleza. Agora presta atenção aqui. Pessoal, até aí tudo bem? Estão todos compreendendo? Tá certo? Certo? Beleza. Aí eu vou pegar o meu termômetro Penta, vou pegar aqui uma das pontas dele, de preferência, né, a 1. Termômetro Penta, 1. Esse termômetro aqui, ó, eu vou colocar lá na tubulação de sucção. Não tem a tubulação de sucção? Que é o retorno ali do compressor, onde o fluido retorna para o compressor. Já vamos estudar isso aí, já. Vou lá e coloco lá em cima da tubulação de sucção. E aí eu pego aquela massa, tá? De calafetar, massa Prestige, né? Cada um chama de um jeito, né? O que aconteceu aqui? Peraí. Aí eu pego a massa, coloco lá e isolo a massa para ler só a temperatura do tubo, certo? Eu instalei o quê? Um termômetro, né? Lá na saída, perdão, lá na entrada do compressor, na sucção, né? Vou lá, isolo. E ele vai me dar uma temperatura. Então, olha lá, ó. Vendo? Temperatura medida na sucção, 33 graus Fahrenheit. O 33, aqui não é uma escala de temperatura? O 33 está para cima ou está para baixo? Para cima. Então, ó, o que está passando naquela tubulação agora? Hã? Olha aqui, ó, o que está passando naquela tubulação agora? Vapor superaquecido. E ele está aquecido quantos graus? Qual que é a diferença de 28 para 33? 5 graus, né? Então eu falo que ele está com um superaquecimento de 5 graus. Poxa vida, 5 graus. Legal. Vocês entenderam o conceito? Vocês irão recordar para a gente fazer lá na quarta-feira o superaquecimento de uma máquina? Beleza, então vamos lá. Próximo. Pressão manométrica de descarga. Ou agora mudou, agora ele está falando descarga. Ele não está mais falando sucção. Se é a pressão manométrica de descarga, ele está olhando agora no manômetro de alta. Agora ele quer ver se o condensador está funcionando. Já vou explicar já. Então, vamos lá. Ele está falando assim, ó. Pressão manométrica de descarga, 95,3 PSIG. Na tabela, 95,3 PSIG, transformando em temperatura de saturação. Qual que é essa temperatura? 29 graus Celsius ou Fahrenheit? Em Fahrenheit, por favor? 55. Vamos ver? 85. Beleza. Aí ele foi lá na saída do condensador, agora lá na saída do condensador, lá na linha de líquido, e instalou também na tubulação o termômetro e isolou. E aqui vai dar uma temperatura, né? Então, ó, temperatura medida na saída do condensador, na linha de líquido, 82 graus Fahrenheit.
82 está para cima ou está para baixo dessa escala aqui? Para baixo. Está aqui, né? O que está passando lá naquela tubulação agora? Líquido subresfriado. Pô, Leandro, então através do manômetro, da tabela pressão temperatura para o R134A e através do termômetro Penta, eu consigo descobrir o que está passando na tubulação? Consigo. Tá? Através dessas ferramentas, eu consigo descobrir tudo que está passando na tubulação. Legal. Vamos continuar, vamos fazer exercício. Olha lá, ó. Qual é o estado do refrigerante? Líquido subresfriado. E está resfriado em quantos graus? 3. 3 graus. Vamos lá. Pressão manométrica de sucção. Agora mudou, ó. Agora ele já está em bar. Está falando na sucção. Se é sucção, ele quer ver o superaquecimento. Ele quer saber se o evaporador está pegando o fluido na forma líquida e transformando em vapor, né? Pressão manométrica da sucção, 2,42 bar. Tá? Na tabela pressão temperatura, 2,42 bar é equivalente a qual temperatura de saturação? Pode ser em graus Celsius porque mudou agora. É só por causa da apresentação. 4 graus Celsius. Em 4 graus Celsius, o fluido está mudando de fase. Ó, é a temperatura de saturação. Aí ele foi lá e instalou o termômetro Penta na sucção, na tubulação da sucção. Isolou e aqui vai dar uma temperatura, né? Aí ele falou assim, olha, temperatura medida na sucção, os mesmos 4 graus. O que está passando nessa tubulação lá? Mistura saturada. Ixi, mistura saturada não é líquido e vapor? Na sucção, líquido e vapor na sucção, nossa, vai quebrar o compressor. Compressor gosta de líquido? Sim ou não? Não. Se ele gostasse de líquido, a gente chamava ele de bomba. Mas ele não gosta de líquido. O compressor gosta somente de vapor. Esse compressor aí está vulnerável à quebra. Pode quebrar. Tá vendo? Pode quebrar. Vamos lá. Qual o estado do refrigerante? Mistura saturada. Tá vendo? Tem superaquecimento? Não, não tem. Ó. O fluido está, conforme a pressão, nós transformamos em temperatura de saturação, 4 graus, e o termômetro também falou que a tubulação está a 4 graus, o fluido está passando. Não tem superaquecimento, aqui o superaquecimento é 0, o compressor pode quebrar. Entendeu? Vamos lá, pressão manométrica de sucção, 3,96 bar. Qual é a temperatura de saturação? 16 graus Celsius. 16 graus Celsius é a temperatura que o fluido está mudando de fase, está de líquido para vapor ou de vapor para líquido. Coloquei o termômetro lá na sucção e aqui deu 18. 18 está para cima ou está para baixo? 18, está aqui, né? O que está passando lá naquela tubulação agora? Vapor superaquecido. Show de bola, é isso aí. Ó. E está com superaquecimento de quantos graus? 2 graus. Tá com superaquecimento de 2 graus. Beleza. Vocês estão vendo como eu faço um superaquecimento e um subresfriamento? Leandro, quais são os valores para as máquinas de refrigeração para ônibus? Tá? Superaquecimento para máquinas. Vamos lá, vamos escrever o valor aqui, né? Pessoal, eu vou colocar valores genéricos, tá? Que atendem todos os fabricantes, tá bom? São valores genéricos. Pode ser que um fabricante fale, o meu é X, o meu é Y, mas eu vou dar um valor genérico para vocês, tá? Então, o superaquecimento das nossas máquinas, ó,
superaquecimento. Superaquecimento. O superaquecimento, ele tem uma diferença de temperatura, né, um ΔT, entre 15 a 25 graus de temperatura. Vou colocar assim, tá? De temperatura. Tá? Porque o superaquecimento, tá, mudando a temperatura, tá, interna do salão do carro, muda esses valores também, tá? Então, o superaquecimento é de 15 a 25 graus de diferença de temperatura. Tá vendo? Esse aqui tá com quanto? 2. Esse aqui tá fora. Superaquecimento muito baixo. Tem que ser de 15 a 25. A diferença aqui, né, ó. Suponhamos que o carro esteja aqui com 16, a temperatura de saturação 16. Qual que é um superaquecimento ideal aqui? Qual que é o superaquecimento ideal nessas condições que nós temos aqui, ó? 31. Por exemplo, se eu colocasse o termômetro lá na tubulação de sucção, a essa pressão aqui, ó, a essa pressão, e desse 31 aqui, ó, 31 tá aqui, né? Vapor superaquecido, não é? A diferença entre 16 e 31 é 15. Ó, está ok. Esse evaporador está ok. Mas tem uma faixa, né? Para não ser um número preciso. De quanto que é essa faixa? De 15 a 25. Beleza? Mas isso aqui tem temperatura ambiente. Salão, vamos falar salão. Daí a temperatura ambiente é o subresfriamento, tá? Temperatura ambiente. Qual é a temperatura ambiente, Leandro? Que eu tenho que fazer isso? Você vai ligar o carro, vai deixar a temperatura estabilizar. Por exemplo, né? Nós estamos trabalhando lá com 22. Aí você destrava o set point, põe o set point lá para baixo e deixa o carro estabilizar. Fala, ó, não gela mais, né? Não cai mais a temperatura. Chegou ali no 19, por exemplo, não cai mais a temperatura. Aí a gente pode fazer um superaquecimento. Entendeu? A temperatura interna do salão tem que estar mais ou menos estabilizada. Porque se eu fizer isso no início, né, quando eu liguei o carro, comecei a refrigerar o salão do carro, tá? Esses valores vão oscilar muito. Então eu tenho que esperar abaixar bem a temperatura, dar uma estabilizada. Aí eu faço esse superaquecimento. Às vezes você tem que deixar independente da temperatura ambiente que esteja no externo. Não, o externo eu vou falar agora. Então, eu falo pra fazer isso. Ah, sim, entendi. Independente da temperatura que esteja no externo, a temperatura ambiente externa vai dar o mesmo resultado fazendo essa. Mesmo resultado. Por exemplo, o Leandro está falando assim, o Leandro está falando para mim, que também chama o Leandro, né? O Leandro está falando para o Leandro, né? Falei, Leandro, lá fora está uma temperatura de 35 graus Celsius. Qual que é a temperatura do salão, tá? A SP Trans pede uma diferença de 8, mas o ar-condicionado dá mais. Eu vou arredondar isso para 10, tá? Então, por exemplo, se o Leandro ligar o carro, lá fora está com 35 graus Celsius, a temperatura está estabilizada com a temperatura interna do carro. Dentro do carro, um exemplo, também está 35. Eu ligo o carro, fecho as portas, o carro vai atingir 25 graus Celsius, uma diferença de 10, né? E aí sim eu já começo a fazer o superaquecimento.
eu tenho que esperar a temperatura baixar o máximo que ela puder. Se lá fora está 35, o carro vai chegar no máximo lá vazio, 24, 23. Beleza? Entenderam? Show de bola. E o subresfriamento, Leandro? Quanto que são os valores do subresfriamento? Um delta T entre 5 graus a 15 graus de temperatura. É alto esse resfriamento, né? Se fosse refrigeração é mais baixo, né? Mas ar-condicionado é alto mesmo. Agora, o subresfriamento. Subresfriamento, aí sim, nós vamos estar medindo lá no condensador, na saída do condensador, né? Na saída do condensador, para ver se o condensador está pegando o fluido na forma de vapor e está transformando em líquido, né? Então, olha lá, ó, deixa eu colocar um do condensador. Por exemplo, olha lá, ó, aqui ele está medindo o subresfriamento, o manômetro de descarga, né? E aí ele está falando, ó, a temperatura de saturação do fluido é 85. Quando eu instalei o penta lá na saída do condensador, fui lá e coloquei o penta e medi a temperatura do tubo na saída do condensador, da linha de líquido. Aí ele falou, olha, tá dando 82. Então, olha o que está passando lá agora, na saída do condensador, líquido subresfriado. Ou o condensador está condensando, está funcionando. Está com subresfriamento de quanto? De 3. Tá vendo? Então, pro condensador é de 5 a 15. Tá? De 5 a 15. Então, esse cara aqui, ó, pode ser que o condensador, por exemplo, nessa situação aqui, pode ser que o condensador está sujo, tem que lavar, né? Está com muito pó. Ou tem um motor do condensador parado, né? Então, ó, subresfriamento muito baixo, não está trocando calor. Beleza, pessoal? Pergunta? Quer dizer que sem esse termômetro seu aí, a manutenção praticamente é inexistente, né? Tá. Porque quando... Vamos lá. Esse é Isso. a pergunta, porque a maioria da manutenção que a gente vê, a pessoa não está usando essa parede. Não, mas espera aí que eu vou te explicar. Quando eu vou praticar isso aqui? Quando eu tenho um carro problemático que não gela. Vamos falar assim, né? Ou esse carro é problemático, não está gelando. Ou eu tenho, por exemplo, um fluido de má procedência no equipamento. Falou, pô, eu ponho a quantidade correta no veículo, só que ele não está dando o rendimento esperado. Aí eu vou fazer este procedimento, tá? Agora, no dia a dia, que vocês já praticam, tá? Vão lá, colocam a carga de fluido refrigerante por massa, por peso, tá? Então, opa, não, tá normal, tá funcionando. Vocês vão praticar isso aqui somente quando o carro for problemático. Pô, poxa vida. O que acontece, na verdade, é que o carro, na manutenção, às vezes ele dá a temperatura exata, mas na rua ele não consegue dar o rendimento. Né? Por causa do calor latente, né? Ou até mesmo, né? Acelera. Quando acelera, o compressor muda as pressões, né? E aí pode dar, sim, esse problema. Então, esse cara aqui vai ajudar a solucionar, tá? Vai ajudar a solucionar problemas de refrigeração nessa grandeza aqui. Falou, olha, eu ponho a carga de fluido refrigerante, mas o carro não dá o rendimento esperado. Pode perguntar, Luiz. Aconteceu muito com esses carros que vêm da Valeroso, somente os novos. Principalmente ele vem com a carga estipulada pelo fabricante e o aparelho em si trabalha com a carga menor. Você tem um exemplo? CC55. Hum. Ele tem uma série
que é mais estreito, ele pega 4,3 kg. E no outro, que vem com a mesma série, ele pega 5,3 kg. E os dois vêm com a mesma nomenclatura de carga. 5,5, né? 5,5 kg, né? É, na realidade isso aí foi um erro de informação, né? Foi um erro de informação. Porque você pega o série nova, o evaporador ele é mais estreito. Só que em cima também tem menos coisa. Porque o outro tem um tanque e um filtro. O novo não, é só o tanque e o filtro junto. Isso, eu vou chegar aí, quando eu for explicar o ciclo do carro, eu vou falar por que houve essa mudança. Tá? E por que um equipamento está falando que tem a mesma característica de um equipamento é a mesma característica do outro, tá? Na verdade, isso daí a fábrica comeu bola lá e colou a etiqueta. Isso aí foi carro 2017, não é? Carro 2017 aconteceu isso sim. A fábrica reduziu a quantidade de fluido refrigerante, né? Mas não colocou lá na etiqueta. Foi corrigir isso nos carros em 2018. Aí começou a sair a etiqueta 4,3 kg, né? Então, isso daí existe um erro sim. Mas depois nós vamos escrever aqui quais são os carros e a carga de fluido para esses carros. Me cobrem, ok? Beleza. Vamos continuar aqui então. Vamos lá. Aí, já passamos esse. Vamos lá. Pressão manométrica de descarga, 201 PSIG. Ele vai ler o subresfriamento, né? Qual que é a temperatura de saturação para essa pressão? De 201 PSIG. Olha aí na tabela aí, qual que é a temperatura de saturação? 28, céu. Como está em PSIG, a minha apresentação vai dar em Fahrenheit. Fala para mim. 18. Quanto? 18 para 18? 201 PSIG dá 18 Fahrenheit? não, peraí. Eu acho que não. Eu coloquei 2,1. Nossa amiga aqui falou 135. 135 Fahrenheit? Nossa amiga? Então vamos lá. Vamos lá, ó. 135, 100, pressão manométrica de descarga, 201 PSIG. Olhando aí na tabela de vocês falaram para mim que deu 135 graus Fahrenheit. Mas é 213,6 PSG. Mas ele tem na tabela não. Ela falou, ó, é 22, né? Mudou o fluido, né? Mudou o fluido, vocês podem esquecer essa tabela aí, porque essa tabela aí para qual fluido que é? R134A. E aqui eu tenho uma tabela para R22. Para que eu ponho isso? Pessoal que já fez o curso para mim, comigo, né? Para se atentar às tabelas. Cada fluido refrigerante tem a sua tabela. Se você tem um carro problemático, não está conseguindo fazer com que ele tenha um rendimento adequado do ar-condicionado, né? Você tem que utilizar as ferramentas certas, não pode utilizar outras tabelas. Hoje já existem aplicativos, né? Da Danfoss tem, da Thermos também tem, né? Tabela pressão-temperatura no celular. Então, tomem cuidado na hora de pesquisar, não pesquisar a tabela errada, ok? Beleza, então não precisa olhar mais aí na tabela porque vocês não têm. Porque nós só utilizamos que fluido refrigerante? R134A. Fechou. Então, olhem só aqui, ó. Temperatura medida na descarga com o termômetro Penta, 94 graus Fahrenheit. O 94 está para cima ou está para baixo da temperatura de saturação? O que está passando nessa tubulação? Resfriado. Ok, é isso aí. E está subresfriado em quantos graus? 8 graus. Ou esse condensador aí tá ok, esse condensador tá funcionando, ó. Tá resfriando o líquido, tá pegando o vapor e transformando em líquido.
E está subresfriado em 8 graus. Show de bola. Olha lá, ó. Líquido subresfriado em 8 graus. Ó, já mudou o fluido de novo, ó. 404A. Vocês não têm a tabela. Pressão manométrica da sucção, 28 psi-G. Sucção, ele vai fazer um superaquecimento, né? Conforme a tabela, menos 6 graus Fahrenheit, tá? Aí eu peguei o penta e medi, né? Medi, menos 1 graus Fahrenheit. Menos 1 tá para cima ou tá para baixo? Tá para baixo? Tá aqui? É para cima? Tá pra... Não é menos 1. Menos 1. Tá para cima ou tá para baixo? Pra cima. Tá para cima? Para baixo? Pra cima. Para baixo? Ah, é. Tá para cima? A tabela não é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá pra cima. Tá Os certo. dois menos 6. Então a tabela é assim, ó. Vamos lá, a escala é assim, ó. 0, Pô, tá tirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou voltar agora. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então o menos 1 é uma escala, né? O menos 1 está para cima. Né? Olha lá, ó. É escala, né? Então, olha lá. Menos 1. O que está passando nessa tubulação? Vapor superaquecido, né? E está com superaquecimento de quantos graus? 5. Beleza? É isso aí. Mais uma. Pressão manométrica de descarga, 402 psi. Temperatura de saturação, conforme a tabela de pressão e temperatura para o fluido 404A. Tá? 140 graus Fahrenheit. Tá? Temperatura medida com o termômetro penta na saída do condensador. 125 está para cima ou para baixo? Pra baixo. O que está passando na tubulação lá agora? Líquido subresfriado. Tá? Está subresfriado em quantos graus? 15 graus Fahrenheit. Ou esse condensador está dentro. Está dentro. Beleza? Fechou. Refrigerante. Mudou já o refrigerante. O R22. Pressão manométrica de descarga. 246,1 psi-G. Qual que é a temperatura de saturação conforme a tabela para o R22? 116 graus Fahrenheit. Temperatura medida com o termômetro penta na saída da tubulação. 108. 108 está para cima ou está para baixo? Pra baixo. Para baixo. Líquido subresfriado. Subresfriado em quanto? 8 graus. Está dentro esse condensador. Tá vendo? Se fosse o nosso, né? Então, olha lá, ó. Pressão manométrica de sucção, 24 psi-G. Qual é a temperatura de saturação conforme a tabela do R22 para essa pressão? 0 graus Fahrenheit. Temperatura medida na sucção, 12. 12 está para cima ou para baixo? Para cima. O que está passando nessa tubulação? Vapor superaquecido. Superaquecido. É isso aí. 12 graus Fahrenheit. Superaquecido em 12. Beleza? É isso aí. Perguntas muito simples esse processo de superaquecimento e subresfriamento, né? Lembrando, eu vou fazer este procedimento em aparelhos, em ônibus que não está atendendo. Falou, pô, já coloquei a quantidade correta, né? Com exceção dos carros do Leandro lá, 2017, que está com a etiqueta errada, né, Leandro? Já coloquei, tá? Aproveitando que o Leandro nos disse, Leandro, se eu fizer esse procedimento e a carga de fluido estiver errada, eu consigo pegar isso daí? Por exemplo, se eu pegar essas ferramentas, esse procedimento e aplicar lá naquele carro seu que está com a etiqueta errada, eu consigo pegar isso daí? Consegue pegar a carga a mais até o óleo a mais no produto. Olha lá, ó.
O Leandro falou, eu tenho um carro que lá está marcando 5,5 kg, mas o carro não é 5,5 kg, o carro é 4,3 kg. Se eu colocar 5,5 kg aonde que era para ter 4,3 kg e aplicar essas ferramentas, esses valores vão dar alterado? Sim, esse carro você vai pegar. Opa, tem coisa errada aí, ó. Acontece isso no Aires. No Aires? Todo mundo fala que ele é 4,300, que é adotado o padrão da esfera, ele é 5,500. 5,300. Aí fica um superaquecimento muito alto, né? Fica que nem louco lá, brigando, apanhando, você vai ver lá carregado. Então, olha lá, o VMGA, eles são quantos quilos? Alguns são 5,300, 5,500. Alguns, não são todos, né? A maioria vai ser de 200. Vai estar certo. Por que eu gosto de começar com a informação? Por que eu gosto de começar com a informação completa?